para a gente começar os nossos trabalhos do dia. Então, iniciou a gravação. Então, pessoal, bom dia, todo mundo. Todo mundo de câmera aberta hoje. Só que nunca. Então, hoje, galera, na verdade, então, a gente combinou ontem que hoje eu iria abrir a SA2, RA2, que é de uma doença diferentona aí. A gente vai conversar sobre ela um pouquinho essa semana. Depois da aula eu vou falar um pouquinho das neuropatias que existem para a gente ver se der tempo também. Qualquer coisa, senão eu nem falo. Eu vou falar da doença da SA. Qualquer coisa eu falo amanhã, eu falo para frente. Mas vamos começar então do começo, que é fazendo a abertura da nossa SA2. Eu vou abrir aqui a nossa SA2 para a gente ler. Confiar no Teams, que o Teams hoje está tudo bem, está rápido. Quando começar a projeção aí, vocês me avisem, galera. Começou, prof. Vamos nós. Vamos lá. Essa situação 2 da gente, ela envolve uma paciente com 37 anos de idade, sexo feminino, que trabalha como autônoma. Ela trabalha vendendo hambúrguer num quiosque lá na Praça do Pacificador, em Caxias. E aí ela procurou um posto de saúde, uma unidade de saúde dessas básicas, né? Porque a filha dela mostrou para ela que ela estava com uma mancha na região do antebraço esquerdo e ela percebeu, sem querer, que estava encostando coisas na mãe, né? Alguns objetos e tal. E a mãe não estava sentindo o toque. O relato era o seguinte, gente. A minha filha lá, né? Ela disse que vinha tentar me assustar encostando gelo no meu braço toda hora, mas ela encostou um monte de vezes e eu nem senti que estava encostando gelo na minha pele. No final, demos risadas, mas ela pediu para eu procurar um médico. E aí o clínico de plantão avaliou essa senhora, né? E decidiu encaminhar ela para um dermatologista, né? Para um dermato e tentar entender que mancha era aquela. Mas no exame físico desse clínico, ele viu que a paciente estava com a mão direita com sinais de queimadura e um dos seus dedinhos da mão estava dobradinho, que a gente chama de mão em garra, né? Quando tem esse dedinho mindinho dobrado. E estava com a mão em garra. Aí tem uma foto aí da mancha que ela tinha no antebraço. Bom, algumas semanas depois, essa paciente foi no dermato, né? E rapaz, tá fazendo um monte de barulho aí na reunião. Aconteceu alguma coisa, será? Deixa eu ver. É a Regina que tá esperando para aceitar ela. Ramiro também, Ramiro e Regina. Aí, beleza, gente. Então eu tô lendo a SA aqui, tá? Então, algumas semanas depois ela foi pro dermatologista e aí o dermato avaliou ela. Ela estava lúcida e orientada, com respostas Bom normais. dia, professor. Bom dia, Regina. Estava com a fala adequada para a idade dela, pupilas reagentes, estava tendo uma diminuição do reflexo de córnea. O reflexo corneano, ou reflexo de córnea, ele é desenvolvido da seguinte forma, galera. Você pega um fio dental, todo mundo tem na bolsa, ou você deixa um na sua clínica, né? Pega um pedacinho, 5 centímetros, 10 centímetros no máximo, e encosta, né, na partezinha do olho do paciente, na parte branca. Normalmente, tanto os pacientes quanto a gente, né? Não, a pessoa não pode olhar, né? Desvia o olho para um lado,
desvia para lá, para a esquerda e pálpebra direito. Na hora que a pessoa sente encostar o fio dental na partezinha branca, a tendência é, por reflexo, a gente fechar os olhos. Tá? Esse é o nosso reflexo corneano. Acontece dos dois lados. Quando você tem uma diminuição desse reflexo, você encosta, a pessoa não está sentindo, você encosta, 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 a pessoa não pisca. Bom, a dermato avaliou também, né, a marcha dessa menina, dessa jovem, e percebeu que ela estava com uma característica que não era muito comum. Então ela estava andando meio diferente. Mas não soube dizer o que era, pelo jeito, né? Avaliou a orelha, o pavilhão auditivo e viu que tinham nódulos. E quando fez um exame físico mais completo, ela pegou os nervos periféricos dela, né? A dermato olhou nervo por nervo e viu que tinha espessamento. Ou seja, os nervos do corpo dela, quando ela pegava, alguns estavam bem grossos, bem calibrosos, como se fosse uma corda de violão daquela parte mais aguda, sabe? Aquela maior zona. Não estava tão fininho. Aí, qual que estavam os espessados? Ó? O mediano da mão esquerda e o ulnar da mão direita, do braço direito, né? Bom, estava sem febre, a frequência estava um pouquinho alta, cardíaca, respiratória normal, pressão normal, saturando bem. Olha os monofilamentos aí, ó. Esse aqui é um exemplo de um monofilamento do laranja, ó. Ela espetou aquela indivídua, essa senhorinha aí de 37 anos. Então, quando ela apresentou reflexo diminuído bilateralmente, então ela pegou o martelinho e testou. Põe, põe, põe. A dermato fez um monte de coisa, né? E estava com reflexo diminuído nos dois braços. A sensibilidade estava diminuída também da região da mancha, então ela pegou o filamento, botou na parte da mancha e estava com sensação diminuída. E também todo o membro superior. E estava com uma região também de sensibilidade lá na perna, lá do nervo fibular profundo, no membro inferior direito. Então, além do braço estar com nervo espessado, dormência, né? A perna também estava com uma dormênciazinha, com uma alteração de sensibilidade. Mas no exame de força, foi observado fraqueza nos membros superiores dos dois lados. A direita tinha mão em garra, né, que é o dedinho dobrado, e tinha o pé caído à direita, que é quando a fraqueza é no tibial anterior, no músculo, né, e aí o pé não faz a dorse, o pé fica caído, fica com o pé molenga, o pé fica arrastando no chão, molenga. O nome dessa sequela é pé caído. Equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico da menina estavam prejudicados. Na escala de equilíbrio de Berg, ela fez 52 pontos, o máximo são 56. A paciente relatou que está se queimando na chapa do quiosque onde ela trabalha, mas não dava importância porque achava que é porque a chapa é quente, né? E o calor, e ela toda hora batia a mão na chapa e se queimava. Por isso que a mão dela estava cheia de queimaduras. E aí tem uma imagem aqui da mãozinha em garra, ó, com o dedinho dobrado. Então o dedo dela parado, o dedo dela é dobrado, no repouso. E um pouquinho da mãozinha pintada aqui, ó, com os filamentos azul, vermelhinho, roxo, verde, ó. Para dar um exemplo, na verdade, isso aqui não é a mão dela de verdade, não, é só um exemplo, tá? De como fica o exame com os estesiômetros que a gente viu ontem, né? Aquelas fios de nylon. E aqui tem o exemplo de um deles, ó. Você coloca aqui no canudinho, tá vendo? E encaixa o fio de nylon e encosta na pele da pessoa, e vê se ela vai sentir cor por cor. Beleza? E aí nós temos as nossas 6 perguntas de sempre aí. Traçar o diagnóstico, síndrome topográfica e físico-funcional, ver quais seriam os objetivos com essa menina, quais seriam os tratamentos possíveis, qual o prognóstico para essa doença aí que ela tem e qual seria a estratégia que a gente faria em atenção primária. Para complementar essa história, galera, eu vou
vou projetar para vocês agora a nossa RA, que também é bem importante. Deixa eu começar a projetar aqui. Saúde. Opa. Aí, vamos lá, galera. Quando começar a projetar, vocês me avisem aí. Tá projetando, prof. Uau. Beleza. Então, esse é o nosso roteiro 2, galera. Aí é o seguinte: para responder SA, dá uma fuxicada nesse roteiro aqui que vai ajudar. Então, ó, vocês conhecem essa patologia dessa menina aí da SA? Tem certeza que não conhecem? Aí tem um artigo aqui da Metrópole falando um pouquinho sobre essa doença, falando do tipo de tratamento que existe para ela, cada tipo dessa doença que existe, falando qual medicamento que se usa. E aí, ó, a resposta que eu quero de vocês na é quais os dois tipos básicos que tem dessa doença e quais os dois tipos de tratamento. Tem uma foto aqui com uma cartelinha e com outra cartelinha que vai ajudar vocês. Esse link da Metrópolis, eu vou até clicar para ver se está funcionando, né? Aí vocês falam assim, não está funcionando, a gente usou isso há um tempão. Mas vai que, né, parou de funcionar, tiraram do ar, sei lá. Tentar abrir aqui, vamos ver se vai abrir. Eu dei mole, né? Eu abri direto. Tô confiando demais no meu Teams hoje. Vamos ver se vai abrir. Se não abrir, eu vou no método natural. Copy all. Acho que pode ser melhor. Aí a gente vai ver esse artigo. O nome dessa doença, então, é Hanseníase. E eu queria perguntar a vocês, quem de vocês já ouviu falar dessa doença aí? Realmente, prof, já ouvi falar, prof. Já ouviu falar, né? Quem mais já ouviu falar? Também já ouvi, Tadeu. Abriu já, Fred, mais alguém? Já ouvi falar também, professor. Maju, Ramiro. Então, é o seguinte, galera. Alguém botou alguma coisa no chat. Deixa eu ver. Eu sempre deixo o chat fechado. A Laís, beleza. Seguinte, galera. Não sei quantos de vocês também são religiosos, assim, ou pelo menos fazem leitura de alguma coisa em questão religiosa. Mas vocês lembram que existe uma doença que está na Bíblia? O nome da doença é lepra. Isso. Que falava dos leprosos, das doenças, das chagas. Vocês lembram disso? Pois é, galera. Essa doença, que é a hanseníase, ela carrega aí essa carga histórica, né? Milenar, eu diria, desde a época de antes de Cristo, enfim, na época da contagem dos anos a partir aí de Cristo, existiam relatos aí dos leprosos. A lepra, né, é essa doença que a gente chama de hanseníase, a gente não chama mais de lepra há muitos anos, há bons anos aí, porque a palavra leproso e lepra, né, carrega aí uma carga negativa muito importante, porque enfim, a sociedade ela prega, né, uma religião para todo mundo, né? Todo mundo deve ter uma religião. E a partir do momento que você tem uma doença que está descrita, né, na Bíblia, parece que você, enfim, está carregando os chagas de uma doença que é do mal, enfim, tem todo um estigma associado aí a essa patologia que simplesmente é uma patologia neurológica, neurodermatológica, eu diria, onde os indivíduos vão apresentar
sequelas como manchas na pele. Essas manchas são sinais iniciais aí da patologia. E essa mancha, ela geralmente é uma mancha anestésica, tá, gente? Então, o que que significa isso? Se você encostar na mancha, se você furar, se você ela não coça, geralmente, a pessoa não sente aquela mancha ali, é como se fosse a pele dela normal. Só que se você encostar, fizer os testes, a pessoa não sente nada ali. É um inicial, é um indicativo inicial de que essa pessoa está com essa. É uma micobactéria, que a gente chama bactériazinha, um bacilo circulando no organismo, e esse bacilo ele tem preferência pela pele e pelos nervos. Então ele começa na pele e depois ele vai parando, né? Ele fica circulando no teu corpo e para nos nervos periféricos. Periféricos, hein, galera? Não vai para o cérebro, não vai para a coluna, não. Então, as pessoas começam a apresentar sintomas neurológicos depois de algumas, né, de um tempo, e aí começa a desenvolver, então, a hanseníase. A hanseníase, né, ou a lepra, que é mais comumente chamada aí, infelizmente ainda, é uma doença, então, que vai cursar com alteração sensitiva e alteração motora no nervo periférico específico. Então, você pegou o ulnar, vai pegar o quinto dedo da mão e essa região aqui da hipotenar, que a gente chama, né? Se pegar o mediano, vai pegar a região tenar e esses dedos daqui da mão, os quatro primeiros. Se pegar o radial, vai ficar com problema para fazer extensão do punho e extensão dos dedos. E vai ficar com uma alteração de sensibilidade no dorso da mão. Então varia, né, para que nervo que o bacilo vai parar e como ele vai acometer o indivíduo. Então não tem uma regra, uma doença que não tem regra. A mancha pode aparecer em qualquer lugar do corpo, inclusive não vai aparecer no nervo ou no trajeto dele. Tem gente que tem mancha no bumbum, mancha na perna, mancha no peito e tem uma lesão na mão, sabe? Então as pessoas têm que fazer a observação do próprio corpo, né? E investigar se apareceu alguma mancha, alguma coisa dermatológica, identificar que tipo de mancha é aquela, porque pode ser uma doença neurológica, né? E aí essa doença neurológica, então, é a nossa hanseníase. Esse tempo todo eu tô falando e o meu negócio não abriu, não é o máximo? Bom, depois vocês vão descobrir se está funcionando esse trem, esse link. Bom, aí a segunda questão, galera, é para vocês fazerem um mapa mental, esquematizando como que o bacilo vai influenciar os nervos periféricos citados na figura que tem aqui. Então, o bacilo pode parar lá no trigêmeo, pode parar no mediano, pode parar no ulnar, pode parar no radial, pode parar no auricular, pode parar no facial, no fibular comum e no tibial posterior. Então, é para vocês fazerem uma tabelinha, tem 3, 6, 8 nervos. E explicar, se o bacilo parar no facial, qual é a perda de sensibilidade que a pessoa tem e qual é a perda de movimento que ela tem. Se o bacilo parar no trigêmeo, qual é a sensação que perde e qual é a parte motora que perde. Se o bacilo parar no tibial, qual a sensação que perde, que lugar do corpo perde a sensibilidade, que lugar do corpo para de mexer, né? Então, na verdade, é uma questão para vocês estudarem os nervos periféricos, para vocês descobrirem qual é a função sensitiva e motora de cada um desses nervos, e aí dizer para cada um deles qual é a ação que vai ser perdida se o bacilo parar. Fala. Alguém falou alguma coisa? Foi só um cough. Então, galera, essa questão é uma das primordiais. Tem uma questão importante em relação à hanseníase, que é... Pô, Rodrigo, você está falando que ela pega esses 8 nervos aí. Por quê? E assim, é uma realidade, galera. O bacilo vai ter preferência por esses 8 carinhas aí. E aí, por que isso acontece? Primeiro, porque são nervos que são mais distais, né? Que vão mais longe aí do nosso organismo. E também são os nervos que são mais periféricos. Periféricos, não no sentido, pô, todos os nervos são periféricos, né, gente?
mas eles estão mais expostos, eles estão mais para fora da pele, tá? Tanto que a gente pega o nervo ulnar passando aqui embaixo do cotovelo, o nervo mediano dá para palpar aqui na palma da mão, fazer o sinal de tíbia, né? Então são nervos que ficam mais expostos na pele. Por isso, esse nosso bacilo aí, que é o Mycobacterium leprae, ele tem preferência por parar neles, tá? Então ele vai parar preferencialmente trigêmeo, auricular e facial no rosto, ou em um, ou em dois, ou em três, ou em nenhum, tá, gente? Não tem regra. No braço, radial, mediano, e na perna, o fibular comum, ou tibial posterior, que são os ramos do ciático, né? Os ramos baixos do ciático. Beleza? Então, esses 8 nervos são os de preferência desse bacilo. São os locais onde esse bacilo vai querer agarrar a gente, atuar e deixar a gente com lesão. Regina 28. Aí, Regina, você tá com 2 abertos, Regina? Tá, né? Estava, professor, é porque eu não estava no computador, não estava conseguindo acessar. Aí agora, do nada, ele ligou. Hoje, para mim, o time está super de bom humor, tá abrindo tudo. Quer dizer, não abriu agora o Google aqui, mas está super. Professor, estava dizendo que esse aplicativo estava muito pesado para o meu. Pro meu também. Aí estava dando toda hora uma mensagem assim: se você insistir, pode danificar o seu Computador. Aí, gente, O celular fica muito ruim, porque eu não sei o que acontece, que eu não consigo com muita clareza. Dá, e depois volta, aí fica diminuindo, ampliando, diminuindo, ampliando. Regina, eu Eu prefiro que eu compartilho com bote no você. computador, mas nem todo dia Compartilho dessa angústia. Só nos parceiros de angústia. Tem dia também que o meu computador simplesmente não quer ligar. Cadê a Lívia Monroe? Lívia faltou ontem, Lívia faltou hoje. Tá estranho isso, hein? Gente, eu vou comer um biscoitinho de maisena, tá? Que eu tô meio hipoglicêmico aqui. Já estamos mais íntimos, viu? Muito bem. Vamos lá. Então, galera, esses 8 nervinhos aí são os principais que o bacilo vai atacar. E a resposta dessa questão é você colocar lá, facial. Qual é a região sensitiva, qual é a região motora? Se o bacilo parar no facial, você pode perder tal coisa e tal coisa, né? Todos os nervinhos que estão aqui são mistos. Então, todos têm uma responsabilidade sensitiva, todos têm uma responsabilidade motora. Bom, terceira, uma boa avaliação é a chave de um bom prognóstico, de um bom tratamento, né, gente? Durante a inspeção, alguns achados, então, vão ser observados nos indivíduos. Então, por que a gente tem que fazer a avaliação, né, gente? Para a gente ver as neurites, se a pessoa está com inflamação no nervo, para ver se o tratamento da neurite está funcionando, para identificar a incapacidade, que esse paciente pode ter garra, pé caído, para auxiliar o diagnóstico também, né, de algumas doenças como essa, que não são tão conhecidas, ou que a gente acha que não são tão conhecidas. Então, galera, eu queria que vocês aí agora, dentro do grupo de vocês, em duplinhas, identificassem vocês, entre vocês, os pontos que existem de palpação dos principais nervos periféricos. Então, vocês vão fazer esse roteiro aí, e aí tentem fazer isso em dupla, para a gente amanhã discutir isso. Eu vou querer essa questão 3 aqui, a gente vai ter que dar uma discutida nela amanhã, tá? Me lembrem aí, vocês que são sagazes. Letra B, de determinar quais as sequelas sensitivas que cada nervo vai acarretar.
Vocês já colocaram aqui em cima, galera. Então é só repetir a parte sensitiva, tá? Então, qual é a região da pele que perde a sensibilidade com cada nervo? Professor, Oi. o senhor está transmitindo alguma coisa? Ah, tá ali, achei, perdão. Eu deveria, não tô, não? Desculpa. Tá ou não tá? Tá sim. Ah, que susto. Letra C. Encontrar a imagem das principais sequelas motoras dos respectivos nervos acometidos. Então, a B e a C, vocês vão pegar esses nervinhos da número 2 e vão colocar só a parte sensitiva num lugar, só a parte motora no outro. Então, aqui vocês fazem um mapinha mental com todos e aqui vocês respondem, né, em tópicos bonitinhos. O que é um, o que é o outro. Para não errar nunca mais, hein, gente? Tem duas questões praticamente iguais. 4. A neuropatia da Hansen, então, né, Hansênica, é uma patologia que, inclusive, galera, embora a gente talvez, né, fique aí meio abobalhado, ela é endêmica. Agora essa palavra pandemia, né, tá super na moda. A Hansen, ela é endêmica, tá? Entre os países que ela tá super prevalente aí, um deles é o Brasil. E a gente papando mosca aí, né? Encontre os fatores de risco que são importantes para que essa patologia aconteça. E aí tento explicar, galera, nesse número 4, por que aqui no Brasil a gente ainda tem muitos casos de hanseníase. Se você achar necessário, busca lá no site do Ministério da Fazenda a epidemiologia atual de acordo com o SUS. Então lá no DataSUS, né, lá nos portal, arquivos, ó, vocês vão procurar lá. Esse link aqui é do guia de hanseníase que eu coloquei para vocês, lá no grupo do WhatsApp. Mas procura os dados de 2020, se tem alguma coisa em 2020 publicada sobre hanseníase no Brasil. Vê quantos casos tem, qual é a comparação do Brasil com o mundo, em que lugar do ranking o Brasil está em relação a diagnóstico e tratamento dessa doença. 5. Coleguinhas do grupo aí, ó. O que classifica o paciente ser paucibacilar, um paciente que tem pouco bacilo, ou multibacilar, montando uma tabela com as diferenças. Então, paucibacilar é a pessoa que é assim, 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 assim. Multibacilar é a pessoa que é assim, 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 tá? E aí, dentro do guia aqui, desse guia prático, a gente tem facilmente descrito os graus de incapacidade. Então, na hanseníase, nós temos como avaliar se esse paciente está leve, moderado ou grave. São 3 graus, 0, 1 e 2. Descrevo lá qual que é o grau 0, o que é o grau 1, o que é o grau 2 de incapacidade. Tá? Sexta questão. Qual a forma de transmissão de hanseníase? Vocês têm alguma ideia? Não é o contato direto? Então, contato como? Vamos supor, se eu estiver perto de uma pessoa e ela me encostar. Na pele? O que vocês acham? É pelo ar, não? Tosse, espirro. Ih, caraca, tem alguém que mandou bem aí. Quem foi que falou isso? Laís maravilhosa. Laís, maravilhosa. Maravilhosa. A representante. Laís, exatamente isso, cara. Gotículas. Falando, conversando, gotículas transmitem esse bacilo que dá uma doença neurológica. Vocês têm noção disso, galera? Que tu tá ali na balada, dá uma chupada numa língua e volta para casa com uma hanseníase. E fica, Regina. Professor,
Hoje volta com hanseníase, Covid e outras mais. E muitas outras mais, né, Ramiro? Exatamente. Fala, quem perguntou alguma coisa aí? Alguém falou, professor, e aí sumiu. Quem era? Era eu, Lídia. Fala, Lídia. É Abre genético essa também? câmera aí, Lídia, que eu quero saber quem você é. Não, eu cheguei na academia agora, tô toda suada. Pô, o que tem? Genético também? Não entendi. É genético a hanseníase? Não. Porque eu te fazer uma pergunta, é porque meu avô teve, e todo mundo da família teve que fazer teste genético. Aí eu queria saber o porquê disso. Então, na verdade, não é comum fazer teste genético para a hanseníase, não, tá? A hanseníase é uma doença que pega pelo ar. Então, todo mundo que teve contato com aquela pessoa, que mora com aquela pessoa, tem uma fortíssima possibilidade de pegar, porque convive com ela diariamente, né? Ela fala, blá, 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 blá. E a gente fala, cospe para dedéu, a gente come no mesmo garfo, come no mesmo prato. Só lava, passa um sabãozinho, né? Então, tem uma possibilidade muito grande dos familiares todos pegarem. Mas aí o teste correto de se fazer não é muito genético, não. Eu Geralmente não sei, fazem. porque eles pediram para chamar todo mundo da família. Tinha tios meus que moravam em outro estado e pediram para poder vir fazer esse teste. Aí eu não entendi o porquê. Mas era hanseníase mesmo? Era. Porque hanseníase não é uma doença genética. É uma doença puramente assim, infecciosa, né? Você passa pelo ar. E por isso, inclusive, que no Brasil é tão endêmico, tá? Adiantando a resposta às questões ali. Porque, na verdade, a gente vive em lugares, né, casas pequenas, com pouca circulação de ar. E aí, se uma pessoa dessas aí pegou no trabalho, pegou na escola, pegou com um conhecido e leva para casa, acaba que a casa inteira acaba pegando, né? Como se fosse uma gripe aí, só que é um pouquinho mais grave, porque acaba deixando a pessoa com problemas motores, né? Problema nos nervos periféricos. Mas aí se faz exame para detectar, né? Faz exame de sangue, faz baciloscopia, vê se as pessoas têm mancha pelo corpo, e investigam, vê se as pessoas têm alguma deformidade muscular, que já significa que a doença já avançou para o músculo. Na verdade, assim, quando você respira o bacilo e ele entra no seu corpo, teoricamente, seu sistema imunológico vai lá e come ele, degrada ele e manda embora, né? Ele faz a fagocitose, come, degrada e manda embora. Nos indivíduos que estão com o sistema imunológico normal, ok, isso acontece muito facilmente. O problema é que muitas vezes, muitos de nós estamos com problemas de imunidade, né? Dormindo mal, cortisona baixa, mal alimentado, passando por uma situação de estresse. E aí, nesses momentos, que o nosso sistema imunológico fica, né, menos protegido. E aí acontece exatamente o problema da doença, que é quando você convive com uma pessoa que está com bacilo ativo, tua imunidade está baixa, você pega aquele bacilo, ele fica circulando no seu organismo, seu sistema imunológico não mata ele, e aí ele fica aí no seu organismo, fica circulando por uns dias. E aí, depois de algumas semanas, às vezes meses, tem relatos até de ano, depois de ter contato, você acaba desenvolvendo alguma sequela. Geralmente começa com uma mancha, essa mancha não tem sensibilidade, né, quando se faz uns testes e tal. Aí você suspeita que pode ser, e aí você faz, né, biópsia dessa mancha, geralmente, para ver se está com bacilo, e faz baciloscopia, pode pegar também da orelha, enfim, que acaba apresentando alguns nódulos na orelha. E aí você faz o exame. Dando positivo, tem que ver se está com muito bacilo ou pouco bacilo, que é a multibacilar ou paucibacilar. E aí, dependendo, se está com muito bacilo, é um tratamento X. Se está com pouco bacilo, é um outro tratamento Y. Mas não tem um caráter genético direto, assim. O que pode ter acontecido, Lídia, é que às vezes as pessoas estavam com suspeita de ser alguma outra doença, não a hanseníase. E aí, para critério diagnóstico, se faz exame genético para ver se não é alguma alteração genética, entendeu? Mas, obrigatoriamente, não teria por que se preocupar só pela característica genética, não. Mas, enfim, o SUS, ele libera, tá?
tanto a avaliação de hanseníase quanto o tratamento. O tratamento é gratuito, o remédio é distribuído no posto de saúde. Só que o problema, na verdade, é a pessoa conseguir descobrir que tem, né? É diagnosticar, achar, ir no médico, o médico dizer e aí começar a tratar. Porque, pô, todo mundo aqui vai na praia, né, meu parceiro? Ou vai na praia, eu pego o sol na janela que seja. E aí a pele fica com aquelas manchas de sol, você nunca acha que é alguma coisa mais grave, né? A não ser que seja uma mancha que chame mais atenção, você realmente geralmente não liga. E aí, quando você investiga, acaba que a coisa já está um pouco mais evoluída, né? Quando parece, mas essa mancha aqui está estranha, começou a crescer, está em outro lugar. Aí você começa a investigar. E aí o bacilo às vezes já está mais reproduzido, né? Ele já reproduziu, já está em maior quantidade. Aí era um pauce bacilar, tinha pouquinho bacilo, começa a virar um multibacilar. E aí quanto mais bacilo, mais problema, né? Porque aí ele para em mais lugares no seu organismo. Pela quantidade mesmo, né? Numérica, assim. Beleza? Vamos lá. E aí, a forma de transmissão, então, né? Vocês vão fazer um material esquemático aí em grupo, cada grupo vai fazer um, que vai orientar a população sobre formas de transmissão e formas de prevenção, sobre os primeiros sinais e sintomas e como proceder se se a pessoa achar que está suspeita de hanseníase. Então, essa questão 6 aqui é mais uma questão para o grupo fazer junto. Na segunda-feira, tentem fazer isso com forma de panfleto, uma folhinha, tá, gente? Um Word, um PowerPoint bonitinho, colorido, que a gente vai tentar viralizar essa campanha aí, para tentar dar informação para as pessoas sobre essa doença, que teoricamente aqui no Brasil, inclusive aqui no Rio de Janeiro, né, em locais como Xerém, Caxias, Nova Iguaçu, são lugares que tem muitos e muitos e muitos casos e a gente nem sabe que tem às vezes. E aí as pessoas ficam sem diagnóstico, ficam sem saber, só descobrem depois que já estão com incapacidades, que aí é aquela questão aí de cima, né? Que fala sobre os graus de incapacidade. O normal, quer dizer, o normal é você não ter doença, né? Mas o ideal é você ter o grau 0 de incapacidade, que você está diagnosticado, você tem alguma mancha, tem alguma coisa, mas você tem sintomas muito leves, você vai tratar com um medicamentozinho que você vai ganhar no posto de saúde, vai ficar bom e acabou, vida segue. É o grau 0. As Professor, pessoas... Oi, fala. esse grau de lesão é permanente ou ela é reversível? Então, toda lesão periférica, né, Tadeu, ela é reversível. O neurônio pode crescer de novo na direção de onde o bacilo tá mastigando ele, ele pode ter um crescimento neuronal. Mas aí vem um pouquinho também de fisiopatologia normal, né? Só vai melhorar, galera, depois que você matar o agente agressor, depois que acabar o bacilo no seu corpo. Então, o tratamento medicamentoso é um anti-inflamatório, anti-tudo, né? Faz você matar todos os bacilos que estão dentro do teu corpo. É igual tratamento de tuberculose, para vocês terem noção. Assim, que mata o bacilo de Koch, esse bacilo da lepra é a mesma coisa. Você vai ter que tomar o remédio todo dia, uma cartelinha, com 30 remedinhos. Você toma um por dia, durante alguns meses, até você zerar o número de bacilos no seu organismo todo. E aí, depois que você zera, você está curado da hanseníase. O que acontece? Esse bacilo que parou no seu nervo, ele morre, ele fica inativo ali, mas ele está parado ali no seu nervo. Então, toda essa parte de rebrotamento neural, crescimento, para voltar a ter movimento, sensação, demora um pouco, né? Demora um bocadinho para crescer. E tem que ser estimulado. Então, algumas sequelas acabam ficando nessas pessoas por um tempo razoável, e algumas sequelas vão desaparecer assim que você começa o tratamento, já desaparece. Assim. Então, a pessoa que às vezes tem muita fraqueza, muita dormência, começa com a cartelinha, geralmente as primeiras semanas é pesado, né? Você se sente até mal, é como se fosse uma quimioterapia, né, galera? E aí, depois de umas semaninhas, você começa a ver só melhora, você começa a parar de ter dormência, você começa a andar melhor, começa a ter o movimento do músculo começa a voltar. O ideal é você já começar a fisioterapia no primeiro mês de tratamento, para você começar a fazer lá as regenerações neurais todas, né? Se a pessoa tiver um grau de incapacidade maior. Porque aí o que acontece, Tadeu, também?
só para não perder o fio da meada e já juntando o que você perguntou. As pessoas com grau 0 de incapacidade é a pessoa que pode estar trabalhando, só está tomando a cartelinha e está vivendo a vida dela, não passa para mais ninguém, porque ela já começou a tomar o remédio, ela volta a trabalhar no primeiro mês, assim, tranquilamente. O ideal, né? Ela já tem atividade normal, você pode malhar, fazer tudo, beijar na boca, fazer o que quiser. A pessoa que está com grau 0 de incapacidade, ela não tem nada motor, nem sensitivo praticamente, ela só tem a mancha e às vezes alguma alteração de sensibilidade muito leve. A pessoa com grau 1 é a pessoa que já vai ter alguma alteração mais importante na sensação, às vezes já começa a apresentar alguma fraqueza. Então é aquela incapacidade leve, mas que já não é aquela pessoa grau 0, já está com uma gravidade maior. Que ainda é legal de descobrir no grau 1. Qual é o grande problema, galera, do nosso país, eu diria, né? Quando a gente fala de saúde? As pessoas não descobrem quando está no grau 0, quando está no grau 1. As pessoas só descobrem, igual essa menina da SA aí, ela descobriu depois que ela já estava toda cheia de queimadura, com a mão em garra, com o pé caído. E aí, por causa de uma mancha que a filha dela falou, ela foi no médico e aí descobriu. Então, o pé caído não aborreceu ela, a mão cheia de queimadura não aborreceu ela, o dedinho dobrado nunca aborreceu ela. Só que aí já são incapacidades do grau 2, né? Que ela já está com algumas descontraturas e deformidades. Essas pessoas que estão com grau 2, que geralmente é o que a maioria descobre só no grau 2, elas já estão com o nervo todo mastigadinho, muito mastigado, muito mastigado pelo bacilo. E aí, essa recuperação é mais lenta, as pessoas ficam com mais sequelas, a sequela dura mais. Tem muita associação, né? E vocês vão lembrar da história da Bíblia aí, de lepra, dos leprosos com perda de membro, né? Então perde o dedo, perde a mão, perde o pé. Por que que falavam isso biblicamente? Então, o leproso é a pessoa que está sem pedaço do corpo, por causa de uma doença neurológica, tá, gente? Pelo amor de Deus. Então você perde a sensação do dedo. O que que acontece? Você está trabalhando lá, essa menina da chapa quente. O dedo, às vezes, na chapa, ela nem sente que o dedo está encostado na chapa, porque não tem sensação, né? O que acontece? Ela faz processos inflamatórios de repetição, geralmente osteomielite que faz, né? Inflamação do osso, às vezes fratura de novo e nem percebe, porque está sem sensação naquele dedo. Essas osteomielites ou essas infecções de repetição vão gerar, obviamente, uma necrose ali, ainda mais se fizer de repetição. Aí, quando vai ao médico investigar, porque o dedo está lá todo inflamado, não tem o que fazer mais, só amputar. Aí amputa uma falange, aí amputa outra falange, aí amputa a falange do polegar, e aí vai amputando. Na verdade, porque não tem sensibilidade, é igual o diabético, é a mesma coisa que acontece muito com o diabético. Vocês devem ver, o diabético todo amputado, tadinho do senhor, da senhora. Por que que diabético amputa? Pela mesma questão do rancênico, da hanseníase. As pessoas perdem a sensação, vai fazendo osteomielite de repetição, ou abre alguma feridinha, aquela ferida não fecha, aquela ferida infecciona, inflama, e aí depois que fica com uma infecção muito grave, só amputando, porque se não amputar, a infecção vai subir, fazendo infecção generalizada, e a pessoa vai morrer, às vezes, de sepse, né? Que é a infecção generalizada no corpo todo. Então, para não morrer, para não virar óbito, às vezes a única solução viável para aquela pessoa é amputar aquele membro, cicatrizando aquela lesão. Com a hanseníase é a mesma coisa. E aí as pessoas ficam sem falange, às vezes ficam sem um pé, às vezes perdem a perna, às vezes perdem o antebraço, só por uma sensação perdida. E aí você vê, a pessoa não tem o diagnóstico ainda, olha como é louco, né, gente? A pessoa não está com diagnóstico, mas está lá amputando falange, amputando dedo, amputando pé, e aí, às vezes, né, uma infeliz coincidência, a pessoa pode ter diabetes junto, e aí o médico acha que é diabetes, nem pensa em hanseníase, e aí não está tratando, e enquanto essa pessoa não está tomando remédio da hanseníase, ela está com bacilo falando na casa dela, distribuindo bacilo para os vizinhos, para o namorado, para o pessoal da escola dela, para a faculdade dela. E aí vira uma doença que fica proliferada, né? Por mau diagnóstico, por falha no diagnóstico, entendeu? E aí esses graus de incapacidade, infelizmente, a gente acaba descobrindo esses pacientes da Hansen só quando está num grau já avançado, quando está no grau 2, quando já está com alguma contratura mais importante, já está mostrando ali, fala assim, cara, essa pessoa está com uma lesão periférica, tem alguma mancha? Se tiver, hanseníase. Se não tiver, pode ser só uma compressão, igual a jogadora de vôlei que a gente viu semana passada.
Mas, pô, não tem explicação nenhuma. E a pessoa está com encurtamentos musculares e dormência, é alguma lesão periférica, e aí tem que associar a uma possibilidade aí rancênica. Porque a gente mora no Brasil, e o Brasil é endêmico para essa doença. Beleza, gente? Bom, a última questãozinha da RA fala quais estratégias de tratamento baseadas em evidências que vocês encontrariam aí no grupo de vocês, tá? Então procurem lá no Pedro, lá no PubMed, onde vocês quiserem procurar artigos que falem de hanseníase e fisioterapia e quais seriam os tratamentos possíveis aí que vocês vão tentar achar, tá? Tenta achar algum tratamento. Ah, hanseníase eu sei que é bom fazer isso, pum, que o artigo tal falou. Tenta achar um guideline, de repente, né, de hanseníase, para ver o que, é que as pessoas fazem para tratar essa doença. Beleza? Professor, Oi, nós estamos trabalhando com as doenças do segundo neurônio, né? perfeito. E a hanseníase está ligada a isso, a esses neurônios? Isso. Por A quê? gente pega pelo ar, né? Aí a gotícula vem, blá, 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 né? Aí vai para a tua corrente sanguínea. Quando cai na corrente sanguínea, o bacilo fica circulando pelo teu sangue, pelo teu corpo todo. E aí ele vai parar, ele vai parar no seu lunar, vai parar no seu mediano, ele para só nos nervos periféricos da gente. Uhum. É um bacilo que tem preferência pela parte de neurônios da Safado gente. esse vacilo. Safado, né, cara? É igual o bacilo da tuberculose, o bacilo de Koch, ele também vai ter preferência pelo pulmão. Porém, a tuberculose pode ser tuberculose na pele, pode ser tuberculose em outros lugares, né? Não sei se vocês sabem disso. Mas a preferência do bacilo é parar nos nervos periféricos da gente, do bacilo da lepra. Como que acontece essa tuberculose na pele? A gente chama de tuberculose cutânea. Geralmente fica com um infiltrado arredondado, e aí você vai investigar, às vezes causa um nódulo, e aí você vai investigar, e aí vai descobrir que é um bacilo de Koch, aglomeradinho ali. E o tratamento é igual, né? Tem que fazer o tratamento igual de tuberculose pulmonar. Cartelinha todo mês, meses aí. Bom, galera, essa é a nossa SA2 e a RA2. Amanhã, por favor, todo mundo que puder, entra aqui na aula. Já estou dando um spoiler aí. Que a gente vai ter a participação de uma pessoa com hanseníase. E ela vai falar mais ou menos como é que foi a descoberta do caso dela, como é que foi o tratamento, e ela vai mostrar as sequelas que ela tem para vocês, como é que ela descobriu. E eu acho que vai ser interessante, assim, porque a gente... É uma doença que já tem cura, né? Muito tempo atrás já não tinha, né? As pessoas acabavam morrendo por ter a hanseníase. Eu sempre vi falar que ela pegava mais a parte, né, da orelha, né? Quando a gente via aquelas pessoas com a orelha bem danificada, inchada, né, estranha, a gente já se ligava, essa pessoa aí tem a lepra. Ele pega o nervo auricular, né? E aí ele causa uns nódulos nas orelhas, bolinhas e tal, que dá para investigar através disso. E assim, galera, a Hansen é uma doença que sempre foi muito mal vista, na verdade, assim, né? Um monte de gente tem preconceito e tal. E até hoje existe, tá, gente? Os leprosários, que eu acho que a galera mais jovem talvez nem saiba que isso existiu no mundo, né? Mas talvez a galera mais da minha idade, aí, ou mais velha, deve lembrar que existe. São lugares que ficam com um hospital, uma clínica isolada, onde só se atende hanseníase, geralmente em volta. Fica com uma vila, né? Uma vila, um bairrozinho, mini bairrozinho de casas, onde todas as pessoas com hanseníase ficam ali morando juntas, né? Vizinhos uns dos outros, porque eles eram excluídos da sociedade, cara. Então, essas pessoas que eram diagnosticadas com Hansen, as pessoas excluíam elas, sabe? E aí ficava uma situação desagradável, né? Porque... Calma aí, galera.
professor, se é uma doença que quando a pessoa descobre já está no nível 2, né, praticamente, como você falou anterior, o fisioterapeuta não é perigoso, já que ela é transmitida. O fisioterapeuta vai começar a fazer um tratamento, um protocolo com aquela pessoa. E ela ainda pode transmitir. Não se torna muito perigoso? Então, na verdade, o que acontece, né, galera? Nós escolhemos uma profissão que todos nós, né? Inclusive a galera que já é de saúde, que já é enfermagem e tal. Trabalhar com saúde, galera, expõe a gente a muita coisa, né? Não tem jeito. Então a gente pode estar atendendo um paciente lá no nosso Pilates, lá na nossa clínica, que a gente já tem hoje em dia, massoterapia que você faz, né, Regina? A pessoa pode ter hanseníase e você nem sabe, né? A grande verdade é essa. Quando você trabalha diretamente com essa doença, eu trabalhei durante 2 anos da minha vida, depois que eu me formei. Eu fiquei num ambulatório que era só de hanseníase. Aí você começa a ter contato com o pessoal da medicina, com todo mundo, o pessoal da enfermagem, e o que acontece? Para você se contaminar, você tem que estar com sua imunidade baixa, você tem que ter um contato contínuo com aquele bacilo, mantido, né? Então você tem que ter muito contato todos os dias, enfim, né? E a tua imunidade tem que estar baixa em algum momento, num nível que, hoje a imunidade está baixa. Peguei uma gripinha, fui ali fora, o tempo esfriou, fiquei com a imunidade baixa. Mas eu tomei um antigripalzinho leve ali embaixo, amanhã a imunidade já subiu de novo. Então aquele bacilo que está começando a querer proliferar, amanhã ele morre, sabe? Então você tem que ter um processo de sistema imunológico mais deficiente por um tempo e ter contato contínuo com esse bacilo nesses momentos, sabe? E aí realmente, mas aí é o risco que eu corro, você corre, todos nós aqui corremos, porque a gente pode ter alguém na nossa casa assim, a gente nem sabe, né? Então, o risco do profissional de saúde em geral, depois que você. Não, mas aí agora eu estou num ambulatório que só tem paciente com diagnóstico. Aí é diferente, por quê? Essas pessoas com diagnóstico, elas, depois, assim que diagnostica, né, no momento que diagnostica, ela toma o remédio. Ela começa a cartelinha do SUS. A partir do momento que ela começa com a cartelinha dela, ela no primeiro mês já de atendimento, de cartelinha, ela já não transmite mais, ela cura. Ela mata quase 90% dos bacilos já. Então, teoricamente, nesse primeiro momento, assim, ela vai fazer avaliação, vai fazer exame, descobriu, começou a cartelinha. Quando descobre, começa a cartelinha, o médico indica para fisioterapia. Ela está nesse momento aí do primeiro mês de cartela. Então, se já passou aquele primeiro mês, você marca a avaliação, teoricamente você já está protegido. Eles não transmitem mais para vocês. Mais de 90% do bacilo já morre na primeira dose. Entendi. Então, o primeiro mês já te garante. O problema, na verdade, Regininha, é a galera que não sabe, né? Que a gente atende a torta e a direita aí e não tá tomando remédio nenhum. Agora, trabalhar com eles, especificamente, não vai te transmitir nada, porque eles já estão tomando remédio, entendeu? Então, é até melhor, na verdade, né? É mais garantido você estar no ambulatório deles, que eles já estão medicados, do que trabalhar no ambulatório que não está medicado, né? E o risco é da gente, cara, é da sociedade mesmo. A gente não ficar. E aí, o que é preconizado, né, galera? Ambientes mais amplos, com ventilação. Porque mesmo que você atenda um paciente com hanseníase sem remédio, se você tiver com a janela aberta ou com o ar ligado, com o ambiente amplo, você vai atender ele uma vez, 2 vezes na semana, não é por causa dessas 2 vezes de contato, né, de gotícula que você vai pegar hanseníase. Agora, a esposa desse cara, a filha desse cara, a neta desse cara, que vive com ele dentro de casa, que dorme às vezes num cômodo parecido, né? Que bebe água no mesmo copo, às vezes não lava, e tem esse contato contínuo, aí a tendência é maior de pegar mesmo, entendeu? Senão a gente estava frito, né, gente? A gente pega trem lotado com aquela janela fechada, às vezes o dia inteiro, lá, fica 1 hora no trem. Imagina uma pessoa com hanseníase naquele vagão ali, ó, tossindo, né, galera? Espirrando, todo mundo já tinha pego hanseníase, cara. Não é tão fácil de pegar assim, tá, gente? A gente descobre as coisas, a gente vai estudando. Acontece, mas não é tão fácil. Assim, você tem que ter um conjunto de fatores ali para você conseguir também ser o sorteado. Mas acontece, então a gente tem que estar ligado, tem que estar atento aos sinais e principalmente, né, gente, entender como qualquer doença, né, gente, as coisas são tratáveis.
Então, se você for lá investigar e começar a tratar, a possibilidade de você ficar bom, né, mais rapidamente, com menos sequela, é sempre melhor, né? Então, quanto antes descobrir as coisas, melhor. Tem alguma coisa estranha, tem que ir lá e tentar entender o que que é. Não tem muito jeito, dá medo, né, gente? Mas tem que tentar entender, porque às vezes quanto mais o tempo passa, pior, né? E é mais ou menos isso, galera. Mas não transmite assim, não. Principalmente ambulatório de Hanseníase, que acabam. Aí esses covidários, ó, esses leprosários, que é onde ficam esses leprosos, né? Trabalhar, tipo, a enfermagem não quer atender, médico não quer ir para lá, fisioterapeuta não quer atender. E aí é bem o caminho contrário, que na verdade ali é o lugar que você está mais protegido, né? Só que a sociedade tem um preconceito tão grande que acha que ali é um lugar ruim de trabalhar, porque vai trabalhar com leproso, que vai trabalhar com gente que perde mão, que perde pé. As pessoas imaginam, gente, que cai pedaço do corpo da pessoa pelo chão, assim, na rua, você acredita? Eu já vi pesquisa, quando eu era desse ambulatório, sobre o que as pessoas imaginavam dos leprosos. E aí uma das opções era, vocês imaginam que os membros das pessoas caem e tal? As pessoas acreditavam, a maioria acreditava que sim. A pessoa perdia pedaço da mão, da falange, do pé pela rua. E não é isso, né, gente? É uma doença neurológica, super comum, cara. É que, infelizmente, ela é mal vista porque tem toda uma história bíblica aí associada, né? Mas não é tão feio quanto parece. Então amanhã eu tô combinando com a Vanessa que ela vai entrar aí às 9. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão se surpreender. Eu sempre trago a Vanessa para as aulas. No semestre passado eu acho que ainda estava presencial quando ela veio. Foi nesse momentinho aí do ciclo 2 que parou as aulas. Eu acho que o pessoal ainda conheceu ela, eu não lembro, na verdade. Mas vocês, bom, nesse formato aí de videoconferência, mas é o jeito que dá, né? Ela vai entrar, vai conversar com a gente, vai falar o caso dela, vai contar como aconteceu e tal. E eu tenho certeza que vocês vão se surpreender. Porque a gente fica imaginando, né? A gente fica, uma pessoa tem lepra. A gente fica, tá com um estereótipo na cabeça que eu queria muito que vocês perdessem. Vocês acham que é um tipo de pessoa e não é. É mais parecido com a gente do que a gente imagina. E aí amanhã fiquem atentos aí, que a gente vai começar às 8h30, mas eu pedi para ela entrar às 9 aí para participar. Tomara que o time funcione normal, né, gente? Meu Deus do céu. Mas é isso. Aí façam essa RA, façam essas questões que são em grupo aí, e façam esse panfleto informativo. Depois que vocês terminarem, tá lá no final, né? Façam esse panfleto informativo. Teoricamente, é uma das doenças que é prioridade do SUS. Só que muitos de nós, inclusive eu até hoje, tem muita dificuldade de ver essas campanhas na televisão, de ver panfleto em posto de saúde. E às vezes um panfleto faz toda a diferença. Uma pessoa que vê um cartaz falando sobre isso, ou no nosso Instagram, se a gente colocar lá um storyzinho falando dessa doença, alguém vai ler, cara, alguém vai entender que só existe, que pode ser isso. Então faça um folderzinho bonitinho, um cartaz bonitinho, que aí eu salvo, eu boto no meu Instagram, todo mundo bota no, cada um bota no seu aí. Porque a gente também tem que trabalhar um pouquinho de formação em saúde, né? Nós somos profissionais de saúde, vocês já são quase, e eu já sou profissional de saúde, então a gente tem que fazer isso pelas pessoas também, tá? Para terminar hoje, bom dia. A pessoa quer fazer xixi, gente. Para terminar o dia, eu vou colocar uma aula aqui para vocês, enquanto eu vou levar uma pessoa para fazer xixi aqui. Peraí. Deixa eu abaixar aqui para você. Vai lá, corre. Corre lá.
Beleza, tá aparecendo aí, gente, para vocês? Celso. Beleza, então vamos embora. Bom, gente, então hoje a gente vai falar rapidinho, tá? Bem tranquilo os slides para a gente conversar sobre outras doenças do sistema nervoso periférico. Deixa eu encostar. E aí, a gente conversou no primeiro dia, eu acho, né? Que nós temos neuropatias simples do nervo, pegar um nervinho e vai ter aquele problema, igual a da jogadora de vôlei. Nós temos as mononeuropatias múltiplas, e a gente está vendo uma agora, nessa SA2, que é quando você tem um nervo do braço, um nervo do outro braço, outro nervo da perna, nervos misturados no corpo. Então são pequenas mononeuropatias que seriam simples, mas em vários locais ao mesmo tempo. Então a gente chama isso de mononeuropatia múltipla. É igual o bacilo da Hansen. Você pega um nervo da mão, um nervo do cotovelo, um nervo do joelho, um nervo do pé. Então não é uma coisa simétrica, né? São vários nervos ao mesmo tempo de forma assimétrica. Aí a gente chama isso de mononeuropatias múltiplas. E nós temos as polineuropatias, que a gente vai ver daí em diante, nos próximos SAs e RAs, algumas possíveis. E aí, o que são polineuropatias, galera? São doenças do sistema nervoso periférico que vão acometer diversos nervos ao mesmo tempo, de forma simétrica. O que significa isso, galera? Pegou o mediano de uma mão, pegou o mediano da outra. Pegou o narzinho de uma mão, vai pegar o narzinho da outra, beleza? Então, é sempre bilateral, tá? As polineuro. Então, a primeira polineuropatia que eu queria trazer para vocês, o nome dela é Síndrome de Guillain-Barré, tá? Ela ficou conhecida aí há uns 4, 5 anos atrás, mais ou menos, aqui no Rio, no Brasil, né? Por quê? Porque o Zika, né? Um mosquitinho Aedes aegypti safado, que causa dengue, causa zika, né? Chikungunya. Esse mosquitinho levado. Falar só agora, professor, só agora, depois da Covid, foi que eu ouvi falar mais da Guillain-Barré? Mas na época da zika, muita gente desenvolveu Guillain-Barré por causa de zika. Uhum. E aí, galera, o que é o Guillain-Barré, então, né? É uma poli, ou seja, muitos neuropatias, nervos, né? Doenças nos nervos. A classificação ela é uma polirradiculoneuropatia. Então, são muitas raízes dos nervos, ó, lá da raiz, lá da saída da medula, né, até o nervo chegar lá na mão, de vários nervos, né, poli, desmielinizante, olha aí, a gente já sabe essa palavra, né, que vai perdendo a mielina, inflamatória e aguda, ou seja, uma coisa rápida. Começa hoje, em uma semana desenvolve no máximo. Ela vai afetar as raízes dos nervos e as raízes dos nervos periféricos e os nervos periféricos, depois que sai da raiz até ele chegar no músculo, né? Levando, então, a uma neuropatia motora com paralisia flácida, tá? Ela foi descrita em 1916, estudada oficialmente, né? Mas já existia casos antes. Ela geralmente é precedida, né? Antes de acontecer Guillain-Barré, a pessoa começar a ter essa doença nos nervos. A pessoa geralmente tem um processo de infecção intestinal
ou de infecção da garganta, né, do trato respiratório. E aí, uma semaninha depois, começa a ter doença neurológica. A Guillain-Barré, eu estudei na minha faculdade. Não me chamem de velho, tá? Mas eu me formei em 2007, tem mais de 10 anos já. E na minha faculdade, na aula de neuro que eu tinha, o professor deu Guillain-Barré. Era uma doença que sempre existiu. Não era uma doença com prevalência, que a gente chama, né? Que tinha um índice muito alto de número de casos, não tinha, mas existia. Para quem ficava em hospital neurológico, ela já existia, tá, gente? E era bem comum isso aí, ó. A pessoa começou com uma dor de garganta hoje, uma dor bem, né? Ficou com uma inflamação importante, tomou antibiótico, remédio, né? Uma semaninha, 2 semaninhas depois, pum, começava a ter fraqueza nas mãos. Essa fraqueza ia com um padrão que a gente chama de ascendente, né? Parava de mexer o dedo, depois parava de mexer a mão, parava o cotovelo, parava o ombro, depois parava o pescoço e se bobeava ia até a óbito, tá? Porque você faz uma parada dos músculos do corpo todo por causa dessa doença. Na verdade, começa dos pés, né? Eu dei o exemplo da mão para mostrar para vocês, mas começa dos pés, vai subindo o joelho, quadril, tronco, braços, sobe. E aí, obviamente, né? Quando a pessoa começa a ter uma doença que você vai paralisando, a tendência é a pessoa ir para o hospital, né? E aí, depois de algumas horas e dias, no máximo, a doença evolui para uma parada cardiorrespiratória. Então, a pessoa tem que procurar o hospital. E aí ela fica, né, faz tratamento medicamentoso, clínico e depois fisioterapêutico, tá? Mas tem alguma razão para começar lá Cara, no então, hospital? não tem razão nenhuma. É uma dessas doenças autoimune, que a gente chama, né? Que do nada, seu sistema imunológico começa a mastigar os seus neurônios. É igual a esclerose múltipla, lembra que vocês fizeram, só que aí era no sistema nervoso central. É esclerose múltipla, igualzinho, desmielinizante, né, autoimune, só que no sistema nervoso periférico das pessoas, nos nervinhos depois que sai da medula, da raiz em diante. E aí a pessoa vai ficando com uma paralisia flácida, né, parando de mexer, ficando toda flácida, até parar de mexer completamente o corpo todo, se ela não procurar o hospital antes, né? Começa com um processo inflamatório que é inespecífico, que gera um comprometimento difuso das fibras nervosas, podendo existir edema, que é a tumefação e edema, né? E desintegração das bainhas de mielina dos neurônios dos nervos todos periféricos dela, sempre bilateralmente e subindo, né? Ascendente. Pode acontecer em qualquer idade. E aí, antes da doença, você pode ter feito vacinação. Então, a vacina, ela pode estimular seu sistema imunológico a desenvolver Guillain-Barré. Você pode ter feito cirurgia, né, e aí ter feito algum tipo de medicação que estimule seu sistema imunológico. E pós-anestesia também pode acontecer, tá? Eram os principais casos antes dessa maluquice aí de Zika. Depois, né, a gente começa a considerar, então, o Zika vírus como um dos fatores preditivos importantes aí, tá? O Zika vírus e a mordida do Aedes aegypti, tá? Também tem um fator importante aí, precoce, né? Prévio a essa doença aparecer. Então, um nervinho normal, com seu axônio lá no meio e a bainha de mielina em volta, né? E aí o nervinho com a mielina danificada, ó, a passagem da transmissão bem identificada por causa disso. Toda a parte motora quanto sensitiva. Bom, o quadro clínico de uma polineuropatia como Guillain-Barré. Fraqueza, dormência, lembra que a gente falou ontem? Parestesias, ó, e dor, né, naquela região do nervo. Evolui geralmente dos inferiores para os superiores, então é um padrão que a gente chama de ascendente e simétrico. Beleza? E simétrico. Metade dos pacientes vão ter alteração dos nervos cranianos, né, que a gente viu que pode ser o facial, trigêmeo, auricular, né? Pode acontecer também paralisia do nervo facial junto com uma paralisia do corpo, com paralisia dando fraqueza, né, no nervo facial, nos músculos da face, tá, gente? Então, o quadro então, pode cursar com alteração autônoma, né, como arritmia, hipohipertensão, hipertermia
taquicardia, disfunção vesical. Algum termo desses vocês desconhecem, gente? Arritmia é a alteração do ritmo da frequência cardíaca, né? Hipotensão é a pressão baixar rapidamente. Hipertensão é a pressão subir rapidamente. Hipertermia é aumento da temperatura, então cursa com febre, tá? Como se você estivesse com um problema infeccioso, inflamação. Taquicardia, coração acelerado, né? E disfunção vesical é quando você está com alteração dos esfíncteres urinários ou fecais. E aí você pode ter urgência urinária, ou até incontinência, fazer xixi na calça, ou fazer o número 2 também, tá? Bom, classicamente, quando você faz a punção do líquor, né, que é você pegar uma agulha, vai no médico, ele vai investigar. Será que é Guillain-Barré? Eles colocam uma agulha lá na sua lombar, lá na sua coluna lombar, eles sugam, né, puxam, fazem uma punção do líquor, né, lembra que fica na meninge, fica circulando o líquor, né, do cérebro, da medula toda. Puxa o líquor. Geralmente esse líquor vai ter um aumento da concentração de proteínas e um aumento de células, tá? E isso é um indicativo que está com Guillain-Barré. E também o exame que se faz, eu queria até falar sobre isso, porque alguém falou alguma coisa hoje ou ontem sobre, foi na correção da SA, sobre como é que a gente descobre que tem uma lesão nervosa, né? Um dos exames que se faz é esse exame que está descrito aí, ó, eletroneuromiografia. O que é uma eletroneuromiografia, galera? Você coloca umas agulhinhas no trajeto do nervo periférico e a máquina, né, dá um choquinho e ela percebe como está a condução nervosa de cada nervinho periférico do seu organismo. Geralmente a gente faz indicativo, eu estou com uma dormência na mão, uma fraqueza no meu mindinho. Aí você vai investigar o trajeto do lunar da pessoa, né? Porque você suspeita que seja do lunar. Mas se você não tem suspeita nenhuma, você vai fazer um teste do corpo todo e vai observar quais os nervos da pessoa estão com condução ok. Exame? Oi, Regininha. É um tipo de exame que é feito? É um exame clínico. Você pode pedir, até como fisioterapeuta, você pode pedir, solicito a avaliação para realizar eletroneuromiografia. Quer que eu escreva aí no chat como é que se escreve isso? Aqui está a sigla, né? Por favor. Deixa eu escrever. É um exame que você vai avaliar os nervos periféricos. Então, existe, ó, eletromiografia, que é para você avaliar os músculos. Ó, eletromiografia. Cadê? Análise dos músculos, galera. A eletromiografia. Então, você vai ver se os músculos estão contraindo. O que é uma eletromiografia? Está escrito aí no chat, hein? Eletromiografia, não é o que eu estou falando agora da parte de nervo, não. Eletromiografia é você colocar eletrodos no corpo da pessoa e você vai falar assim, ó, agora contrai o bíceps, Rodrigo. Aí eu vou contrair o meu bíceps. Aí o aparelho vai medir lá, ó, Rodrigo está contraindo o bíceps com uma força tal. Beleza? Aí eu estou vendo se na hora que eu faço o movimento, se meu bíceps está funcionando. É só para analisar o músculo. Aí o nome é eletromiografia. Para avaliar os nervos, o nome do exame é eletroneuromiografia, tá? Aí você vai fazer a análise dos nervos. Exame da morte. Já fez, Lídia? Eu também já fiz. Aí a eletroneuromiografia é quando você coloca essas agulhinhas no trajeto dos nervos periféricos. Aí não é mais só muscular, né? Você vai avaliar como é que está a parte de sensação e a parte de motricidade daquele nervo. Então, na hora do laudo, vem assim, condução sensitiva, tal. Condução motora, tal. Aí, nervo mediano, condução sensitiva, tal. Condução nervosa, sensorial e motora, tal. De cada nervo vem o resultado, para saber se aquele nervo está passando a informação totalmente ou se ele está com algum tipo de bloqueio ou redução na passagem. Tá? Quando você tem uma suspeita de uma doença de nervo periférico, é o exame padrão ouro pra gente, tá, gente? Então, pô, eu quero saber se a pessoa tá com Guillain-Barré. Além de fazer a punção, porque aí Guillain-Barré pode ser esclerose múltipla, pode ser um monte de coisa, né, gente? Porque a pessoa começa a parar de mexer e é estranho. Aí tem que investigar. Mas suspeitou que é uma doença periférica, que é dos nervos periféricos, né, do ciclo 2 da gente, que não é nada nem no cérebro nem na medula,
que é dos nervos depois que eles saem, ou no rosto, com essa suspeita, faz uma eletroneuromiografia para investigar cada nervinho que você quer ver como é que está a condução nervosa. Tá? É o exame mais indicado para você ver se está com redução ou bloqueio de condução nos nervos periféricos. Então é bem comum ser feito. Eu já fiz, eu tive paralisia facial já. E aí eu fiz no meu nervo facial para ver como é que estava a condução do meu nervo facial, para ver os movimentos. E se tinha alteração de movimento, né? E aí deu um padrão de lesão, de 70% de lesão no meu nervo e tal. E aí vem um númerozinho, tá com 70% do nervo acometido e tal, entendeu? É mais ou menos isso. Beleza? Vamos voltar para lá. Então, cuidado só com o nome, tá? Que são nomes parecidos, mas eletromio é só do músculo e eletroneuromiografia aí é dos nervos, tá? Aí a sigla é ENMG, eletroneuromiografia, tá? E aí na eletroneuro da pessoa com Guillain-Barré ou da jogadora de vôlei, né, se fosse fazer na semana passada, ia dar lentificação ou bloqueio da condução daqueles nervos que estão sendo investigados por causa da doença que ela tem nos nervos. Tá? Então é bem comum aparecer no exame aí que está com lentificação da passagem de informação nervosa. Aí diz se é mais sensitivo, se é mais motora, fala. O senhor estava falando aí que já teve paralisia facial, né? E aí, um dos fatores que pode acarretar isso é o estresse também, não é? Não é só alguma, como é que se diz? Uma bactéria, algum vírus dentro do nervo, né? Então, Gabi, é bem comum a gente estar no momento estressado e o que acontece quando a gente está estressado, né, gente? Eu sou muito de ciência, assim. Quando a gente está estressado, a gente está com a imunidade baixa, né? E aí, quando a gente está com a imunidade baixa, todos esses vírus oportunistas, esses bacilos oportunistas, eles vêm para cima da gente com mais vigor. E aí, o que você tem hoje como padrão ouro, que a gente chama, né? Eu fico falando toda hora, que seria assim, o que as pessoas dizem que é o que mais está sendo eficaz e funciona. Na paralisia facial, vai ter uma SA de paralisia facial, eu acho que é a próxima ou daqui a 2, que é uma lesão periférica, né, no nervo craniano. O que acontece na paralisia facial? Muito provavelmente um vírus, que é o vírus da herpes simples, ou herpes zoster também, né? Aquela galera que, enfim, todo mundo já teve catapora, né? Doença de infância, é o vírus da herpes que causa catapora, por exemplo. Todo mundo que teve catapora na vida já tem herpes no corpo. Então, o vírus da herpes, por algum motivo, sua imunidade pode estar baixa, está estressado, está chateado, se aborreceu, e aquilo mexeu com o seu sistema imunológico, o vírus da herpes vai lá e pum, mesmo já né, combatido aí pelo seu sistema imunológico já há anos, ele para no seu nervo facial e começa a fazer uma degradação dele ali. E aí, ele degradando, ele começa a fazer paralisia facial em você. Então, hoje o padrão ouro, que a gente chama, né? Fez paralisia facial, antiviral, para acabar com o vírus da herpes, que provavelmente é ele que está ali, e anti-inflamatório, para desinflamar o nervo, naquela primeira semaninha, com antiviral e anti-inflamatório. Depois disso é fisioterapia, reabilitação para os músculos voltarem. Mas tem muita tendência a estar ligado com um vírus, sim. Mas aí o vírus só vai te atacar se você tiver com algum tipo de, né, possibilidade aí do teu organismo de receber ele. Então, geralmente, quando você está aborrecido, quando você está... tem uma lenda urbana muito grande aí que fala que quando você muda de temperatura muito bruscamente, mas eu não acredito nisso, sinceramente falando. Acho que é puramente lenda, os artigos nem falam que isso existe. Mas existe, por exemplo, você está aqui no Brasil, com seus 35 graus nessa cidade que a gente mora, e aí você vai lá para Bariloche, né, fazer uma lua de mel em Bariloche, lá no gelo. Aí você chega lá, aí o hotel que você reservou cancelou a sua reserva, você não tem onde ficar, você tem o maior problema na viagem. E aí você está no gelo, saiu do calor, e aí se aborreceu, amanhece no dia seguinte paralisia facial. Mas é porque eu vivi lá no Rio de Janeiro e vim pro gelo, e aí a temperatura mudou. Cara, às vezes é só uma coincidência. Você se aborreceu, você se estressou na viagem, teve alguma coisa que deu errado, e aí teu sistema imunológico baixou, por algum motivo teu vírus reacendeu ali, entendeu? Eu acredito muito mais nessa possibilidade hoje em dia do que
Ah, mudou a temperatura, o vírus volta a ficar lá no corpo da pessoa. Não existe isso, sabe? Professor, Oi. deixa eu fazer um comentário. Porque eu já ouvi falar que, por exemplo, você está no calor do Meyer, e aí você chega, abre a porta do freezer para tentar se refrescar. E aí tem a possibilidade de dar paralisia facial. Aham. E a pessoa não se estressou, pode estar então com a imunidade baixa. É. Então, essa lenda, Maju, existe. Abriu, tá mal calor, você abre o freezer, pega uma geladinha lá. Só que não tem nenhuma comprovação científica real de que isso exista. Existem muitos relatos, muitos, que as pessoas querem justificar uma coisa que não tem muita justificativa. Por que do nada você desenvolve uma lesão no nervo, sabe? Mas, sinceramente, independente disso, padrão ouro, antiviral, anti-inflamatório. Ah, mas eu não tô com vírus nenhum, não tô com bactéria nenhuma. Antiviral e anti-inflamatório, querido, vai lá. Pra tratar o que for. Deu certo? Maravilha. Não deu certo? Investiga outra coisa. Mas, em geral, faz o antiviral. Porque, em geral, a maioria dos casos regride totalmente depois que você termina o antiviral. Depois que você mata um vírus que pode ter reassumido ali a liderança dentro do seu corpo. A gente vai falar de paralisia facial nas outras semanas. Mas, ó, eletroneuro, tá, galera? Super importante. Ô, Lídia, você já fez eletroneuro? Você falou que o exame é horrível. Você já fez? Já fiz algumas vezes, professor. Umas 3, mais ou menos. Não entendi, desculpa. Eu fiquei vendo Eu uma já, coisa aqui. eu já fiz umas 3 vezes. Que beleza, hein, Lídia? 2 horas levando choque. Então, eu fiz no rosto e foi uma experiência que eu diria traumática. Eu Imagino tive, fazer várias vezes no corpo todo, Deus me livre. eu tive que fazer nos 4 membros. É isso. É um exame que é inconveniente. A eletromiografia não dói nada. É só uma plaquinha na pele, não acontece nada. Só fica ali percebendo se o músculo está contraindo ou não. A eletroneuromiografia, que é o exame para ver lesão nervosa, aí esse sim, galera. Esse é uma agulhinha enfiadinha. Eu já tenho pavor de agulha. Quando teve que enfiar a agulha, eu fiquei assim, caraca. Beleza, mas não dói. A verdade é que não dói, é que eu sou fresco mesmo. Ainda dá um choque, brother. Pô, fica um negócio pendurado ali, ainda dá um choque na gente, sacanagem, né, cara? Professor, o exame para verificar se é túnel do carpo é esse? Também seria um exame possível, que é uma lesão nervosa periférica. É uma das possibilidades. O túnel do carpo, galera, é uma doença que o pessoal da ortopedia gosta de abraçar, então um monte de médico ortopedista gosta de fazer. E aí tem exame físico mesmo, né? Você pode fazer, ó, esse sinal. A Narma deve ter dado para vocês, né? É aquele Fallen, vocês lembram disso? Fallen invertido, lembra disso? Já não lembro mais se o Fallen é assim ou é assim. Não. Acho que o Fallen é assim, né? Fallen e Fallen invertido, né? Então, Fallen, ó, que é você botar aqui a 90 graus, é um teste que vai gerar dormência e tal, e aí já é um indicativo de mediano. Fora que você está com dor, irradiada nos 3 dedos, fraqueza, né? Então, visualmente, já é mais fácil de você descobrir. Mas se você quiser comprovar cientificamente mesmo, o ideal é fazer uma eletroneuromiografia do mediano e ver se está com diminuição de condução nervosa dele. É o exame certo de fazer. Beleza? Não sei quem está precisando fazer aí não, mas começa a se preocupar. Deixa eu ligar o ventilador, que agora me deu um calor, gente. Então, beleza. Aí o diagnóstico da Guillain-Barré, galera. É a fraqueza progressiva em mais de um membro, daquela coisa questão de ser bilateral. A reflexia, a ausência de reflexos, né? Ou diminuição dos reflexos. A Guillain-Barré, tá, galera? Que é a inflamação aguda. Ela progride em uma semana. Dá alteração vesical, né? As alterações autônomas todas. Aumento de proteína no líquor e lentidão na eletroneuro. O prognóstico, né? A doença vai progredir naquela primeira semana ou até no máximo 3 semanas. Pacientes que evoluem rapidinho, né? E às vezes em menos de uma semana, vai precisar de ventilação mecânica, vai ter que ser entubado, porque para de conseguir respirar, perde o diafragma, perde os músculos todos.
Em um mesinho, para de progredir espontaneamente, se a pessoa sobreviver, ela vai parar espontaneamente, tá? Então, a pessoa não está no hospital lá no Cafundós do Judas, o médico não tem neuro nenhum especialista, ninguém descobre o que ela tem. Se ela sobreviver por um mês, ela vai ter uma sobrevida, a doença vai regredir, o sistema imunológico começa a parar de atacar seus neurônios, tá? Mas geralmente você fica muito mal, né? Nessa progressão aí das 3 semanas para 4 semanas, você progride muito mal. Você faz parada cardíaca, parada respiratória, tem que ser entubado, é horrível. 5% falecem, 10% ficam com déficits neurológicos, 15% se recuperam totalmente e 70% vão ficar com alguma sequela, tá? Em paralelo à polineuropatia aguda, que é o Guillain-Barré, existe também uma polineuropatia crônica, que é a mesma coisa, só que ela evolui mais lenta, ela não evolui em um mês, em uma semana, às vezes, né, no máximo, assim, 7 dias já evolui o Guillain-Barré de verdade mesmo. Cara, 3, 4 dias, a pessoa está muito mal, ela tem que ser internada e fazer o tratamento, tá? Bom, aí a polineuropatia crônica, ela vai demorar mais tempo, tá? Também é uma polirradiculoneuropatia, vai afetar os neurônios, motores sensitivos, desde a raiz, né, até os neurônios chegarem no músculo. Quadro clínico igual, com fraqueza, alteração de sensibilidade, dormências, aumento de proteínas, um curso progressivo, tá? Só que essa fraqueza progressiva dura pelo menos 2 meses. Então você começa com uma fraqueza no dedinho, que evolui para o resto da mão, mas isso não demora horas, né? Tipo 24 horas, 48 horas, não demora uma semana. Em 2 meses a mão parou de mexer, e aí você é bem mais lento, né? Do que a Guillain-Barré, tá? É simétrica, igualzinho a polineuropatia simétrica, com alteração autônoma, que pode ter insuficiência respiratória, vai estar menos comum, porque ela vai subindo tão devagarzinho, né, que não dá alterações mais graves, né? Já não tem uma infecção prévia, o prognóstico vai melhorar rapidinho quando se faz uma imunossupressão e pode ter uma recidiva, né? Você vai ter de novo. Tratamento é com corticosteroides, ou seja, remédios anti-inflamatórios corticoides. Plasmaférese. O que é plasmaférese? Vocês têm noção? Acho que eu falei para vocês uma vez, né? É quando você troca toda a parte do sistema imunológico, né, do plasma do seu sangue, uma máquina, você troca esse plasma e volta um plasma diferente para o teu organismo. E aí o plasma diferente, que óbvio tem que ser compatível, né, com o seu sangue, aquela história toda. Mas aí o plasma que volta da transfusão, volta sem agredir a sua mielina. E aí você começa a melhorar depois disso, né? Que o problema todo é o sistema imunológico está comendo sua mielina. Imunoglobulina e fisioterapia para você restabelecer a função, tá? Como alterações secundárias, então a pessoa perde arco de movimento, a pessoa pode desenvolver úlcera de pressão, porque ela vai ficar internada sem conseguir se mexer, acometimento do sistema respiratório, e aí tem que ver se foi entubado, se não foi, né? Você tem que fazer exercícios respiratórios. Dá um estresse psíquico importante, a pessoa em uma semana para de andar, para de mexer, fica numa cama sem se mexer. E as alterações nas principais atividades de vida diária da pessoa, né, gente? Então, tanto para o Guillain-Barré quanto para CIDP, né, que é a inflamação crônica, o tratamento e o prognóstico é igual, tá? Fazer troca do plasma, fazer um anti-inflamatório, fazer corticoide, fazer imunoglobulina e esperar melhorar e aí começar a fazer fisioterapia. Bom, aí outras polineuropatias possíveis, tá, galera? A diabética é super comum e, infelizmente, né, galera, muito presente aqui no nosso país, nosso estado, enfim. Né? A causa mais comum da polineuropatia diabética é o diabetes, né? Em 50%, ou seja, em metade dos pacientes que têm o diabetes, nos 20 anos de doença, né, que a pessoa desenvolve, vai tratando e tal, a pessoa acaba desenvolvendo alguma neuropatia, não tem jeito, tá? Meio que não é loteria, é meio que certeiro. E os mecanismos vão ter associação com alterações metabólicas por lesões microvasculares que a diabetes causa, que a presença de açúcar vai causar, levando a microisquemias dos nervos periféricos. Então, em volta do nervo, né, você tem vasos sanguíneos, tem células da glia, e aí você faz microlesões. Então, no nervinho ulnar da mão, ele começa a ficar com lesão isquêmica, para de chegar a informação para o dedinho da mão. O mediano faz lesão isquêmica, para de inervar a palma da mão. O radial faz umas lesões isquêmicas, para de inervar o dorso da mão. E aí a pessoa vai perdendo a sensibilidade e a força muscular, porque o nervo leva a sensibilidade e força muscular, né?
Outra polineuropatia super comum. E aí, galera, só para contextualizar, né? A história da diabetes é exatamente igual à da hanseníase, que a gente está vendo hoje, né? SA. A pessoa perde a sensibilidade. Quando perde a sensibilidade, também pelo processo diabético da história aí, né? A pessoa às vezes faz um corte, né? Porque ela não sente mais onde está batendo o dedo, bateu o dedo numa faca na casa dela. E aí fez um corte. Qual é a gravidade da história da diabetes, da hanseníase aí? A pessoa, depois que ela se machuca, principalmente com diabetes, ela tem uma dificuldade muito grande cicatricial por causa do metabolismo dela. Então, ela vai ter uma possibilidade de fazer aquilo virar uma casquinha. Igual a gente caía quando era criança, rala o joelho, aquele joelho vira uma casquinha rápido. Pessoas com diabetes, elas vão cair, ralar o joelho, mas aquele joelho não vai cicatrizar. Ela vai ter uma dificuldade muito grande de cicatrizar, de fazer a casquinha, de fazer coagulação. E aí, aquela feridinha que não fecha é uma ferida que fica aberta e exposta a todos os vírus e bactérias que tem no mundo, né? Infelizmente, todos os oportunistas aí. E aí, o que acontece? Aquela ferida que não fecha vira uma entrada para uma bactéria simples entrar ali, fazer uma infecção na região da pele, que pode ir para o osso, que está embaixo, para a falange da pessoa, ou para os ossos do carpo. Aí aquela osteomielite que começou a surgir ali, se a pessoa não observar que está ali amarelado, está com pus e tal, e não começar a tomar um anti-inflamatório, aquela osteomielite evolui. O osso com osteomielite, ele acaba, né, sendo mais propenso a fazer microfraturas, fissuras e lesionar. E aí acaba tendo que depois, ó, infelizmente, amputar aquela região do corpo. Por um processo de quase que um ciclo vicioso, né, gente? Abriu a ferida por causa da alteração de sensibilidade, a alteração de sensibilidade deixa uma ferida aberta, a ferida aberta vira uma bactéria, a bactéria faz sepse, a sepse aglomera ali, espalha, e aí a pessoa acaba, né, mesmo tomando remédio depois de um tempo, não respondendo bem, e aí acaba tendo que amputar um membro, amputar um pedaço, amputar o osso, beleza? Isso é bem comum, tanto na hanseníase quanto na diabetes. Bom, alcoolismo, aí galera do álcool, eu queria falar, não, mas existe uma polineuropatia alcoólica, tá? Que é a complicação do alcoolismo, mas do alcoolismo crônico, então fiquem tranquilos. É bem comum em homens após os 40 anos de idade, que é causado pela ação direta do álcool ou secundária por causa desse alcoolismo, né? Causa um déficit de vitamina e aí você acaba alterando todo o seu metabolismo neuronal também. Então, geralmente começa com alteração na marcha, a pessoa perde a sensibilidade das pernas e dos pés, muita parestesia, muita dormência, muita cãibra e muitas dores noturnas. Dá um déficit motor sempre bilateral. Polineuropatias são sempre bilaterais, né, gente? Simétricas e distais, com dormências e parestesias, dores e temperatura alterada no membro. Não bota a mão. Meus dois pés estão tão gelados hoje, não sei porquê. Então, você percebe que tem uma alteração de sensibilidade e também reflexos diminuídos. Para todas essas polineuropatias periféricas, galera, o tratamento vai incluir isso aqui, que a gente já tem que estar com isso no sangue. Vocês daqui para frente tratem pensando sempre nisso, galera, que é a CIF, né? Então, ó, a pessoa está com uma polineuropatia hancênica. Qual a atividade que ela desempenha na vida dela, que ela trabalha, ela estuda, o que ela faz? Quais são as funções do corpo que estão acometidas por causa da condição de saúde? Quais atividades estão limitadas? Qual a restrição na participação dela? Quais fatores pessoais vão ser facilitadores e barreiras? Quais fatores ambientais vão ser facilitadores e barreiras? Para que aí a gente crie os objetivos da intervenção, que vai envolver facilitar a resolução de problema respiratório, quando essa doença subiu, né, e chegou a pegar a parte respiratória. Tratar a dor, que a dor neural é uma das piores dores que existem, né, gente? As dores neuropáticas. Evitar sempre contraturas, deformidades e as úlceras que podem acontecer. E o treinamento muscular sempre visando funcionalidade, sempre visando melhora das atividades da pessoa para ela ter participação na sociedade de novo. Tratamento, a gente vai conhecer aí alguns, né? Então, a gente já conheceu semana passada os parâmetros. Outro tratamento bem legal é a irradiação, que é dentro do método PNF, que é o CABAT. Eu vou mostrar para vocês uns exemplos de irradiação. Fortalecimento sempre funcional,
órteses quando necessário, tá, gente? E o manejo da dor sempre vai ser importante para tratamento, pensando em manejo da dor com terapia manual. Não esquece disso, hein, gente? Vamos tentar deixar para lá um pouquinho o ultrassom, o laser, o TENS. Vamos tentar ver como que as nossas mãos, como que a atividade física pode ser... Começou uma obra aqui. Pode ser importante no manejo da dor. Muito bem, senhores. Essa obra começou real aqui. Era isso que a gente tinha hoje na aula 20 da Essa gente. irradiação é o que mesmo? Eu tô anotando. Então, irradiação, galera, é quando você tem um membro bom e você quer jogar a força desse membro bom pro teu membro que tá fraquinho. E aí o fisioterapeuta faz muita força desse lado de cada pessoa e aí o lado que tá fraquinho começa a contrair sozinho, por irradiação, que a gente chama. Tá? Aí a gente irradia da cabeça pro tronco, do tronco para a perna, do tronco pro braço, do tronco para a perna, da mão para a mão, do braço para a perna, da perna para o braço. Tem várias irradiações possíveis. Tá? Ai, eu odeio esse bagulho. Dentro da neurofuncional, a gente sempre vai trabalhar com abordagem positiva, né? Lembra, gente? O que é abordagem positiva, então? Cara, a pessoa não mexe a mão direita, mas ela mexe a mão esquerda, ela mexe a perna esquerda, ela mexe o tronco esquerdo. Então a gente vai jogar a força do lado bom dela, que é o lado esquerdo, todo para fortalecer o lado ruim. Ou o lado menos bom, né? Que eu nem gosto de falar lado ruim. Então, ela tem uma força grau 5 na mão. E essa mão aqui é força grau 1, só tem vestígio. Começa a fazer técnicas de irradiação, que a mão irradia para a mão, por exemplo. O braço irradia para o braço. A perna irradia para o outro braço. Tá? A gente consegue irradiar em diversas cruzes aí no nosso corpo, tá? Como técnicas de irradiação. E aí a gente consegue fazendo resistência num membro contralateral e irradiar força para o membro que está lá do outro lado, que está lá fraquinho, e ele começa a contrair sozinho por irradiação. E é super bonito conseguir fazer essas técnicas quando tem lesão periférica. E aí você está fazendo exatamente... Porque aí se você pegar aquela mão e começar a fortalecer, ela quase não mexe, a pessoa fica frustrada, fica desmotivada, fica triste. E aí você está lá tentando, a pessoa está contraindo, mas não está saindo o movimento, sabe? Ela está chateada ali. Quando você pega a mão boa e começa a jogar força, aquela mão mexe sozinha. Ela fala, nossa, minha mão tá mexendo sozinha, eu vou melhorar muito. Então você trabalha, inclusive, com a parte emocional do paciente, sabe? E aí é super Aquela técnica do espelho é um tipo de irradiação? Então, não é uma irradiação, porque você, na verdade, você não direciona a força, né? Você imagina a força. Então é uma técnica mais mental. É uma prática mental que você faz junto com o espelho. A técnica de irradiação é uma técnica motora. Você vai fazer o movimento resistido de um lado do corpo e aí você vai irradiar para o outro lado do corpo naturalmente. Assim. Entendi. Eu vou mostrar para vocês no vídeo algumas possibilidades de irradiação aí na semana que vem, para a gente começar a tratar essas polineuropatias. Quando começar mais polineuropatia, a gente vê isso. Que são essas grandes lesões, né? As lesões mais diretas, específicas, mononeuropatias, a gente trata geralmente mais direto, mas é super possível fazer irradiação também, tá? Que é você jogar força de uma coisa, de um lugar do corpo bom para aquele membro que está fraco. Certo. Beleza? Beleza. Muito bem. Então, ó, tarefas para amanhã. Tem uma questãozinha da RA que você tem que discutir em dupla, para a gente conversar amanhã. Tentem fazer o folderzinho para segunda-feira, para a gente começar a divulgar Hanseníase aí nas redes sociais. E amanhã a gente se vê para a gente falar do projeto. Combinado? Eu vou colocar a nota de vocês hoje, que eu acho que agora acabou os grupos, o pessoal já se deslocou de grupo, um foi para o grupo, foi para o outro, mudou tudo. Acho que agora está tranquilo. Eu tenho que dar a prova para a Gabi. Então, Gabi, não saia daqui. E é isso. E aí, amanhã a gente se vê e a gente termina essa semana aí de lesão de Hanseníase. Amanhã tem entrevista, ó. Amanhã tem a participação da paciente. Então, todo mundo que puder, participa da aula amanhã. Avisa para quem, né? Eu vou dormir um pouco mais. Fala, pô, vai ter uma paciente, é melhor assistir. Fala para as pessoas do grupo de vocês aí. Vamos ver se a gente consegue fazer
a aula render. E é isso, galera. Até amanhã. Deixa eu desligar essa gravação aqui. Alguém quer falar alguma coisa?